E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui então nós vamos fazer essa manipulação de imagens aqui. Todos os arquivos que eu utilizei estão na descrição do vídeo para você baixar e fazer junto comigo. E antes de começar, por favor, dê joinha, se inscreva no canal, isso me ajuda muito. É um pagamento grátis que você faz para mim. E me siga no Instagram, tá? É o @site-vgaprenda. @site-vgaprenda é o primeiro comentário fixado, só clicar lá e me seguir, tá? Tem inspiração, tem dicas, tem muita coisa legal lá. Vamos lá! Vamos começar aqui então criando um documento de 1920 por 1080, tá? A orientação então vai ser horizontal, tá bom? Vou clicar em criar e vamos começar a importar alguns desses elementos aqui. Vou começar importando então esse daqui. E basicamente eu vou colocar ele aqui no palco, né, no canvas aqui. E vou apagar a parte de cima, tá? Acima da linha do horizonte aí, eu vou apagar então para substituir por outras árvores e outras opções. Eu coloquei uma máscara ali então, tá? Nessa camada. Eu vou pintar então utilizando o brush, né? O pincel, a ferramenta pincel, que você pode acessar com a tecla B. Já que a máscara é branca, eu pintei com a cor preta, então, para apagar essa parte de cima aqui. Agora eu vou pegar essa imagem dessas pedras aqui, então, e vou montar um cenário ali atrás, em que nós vamos ter uma espécie de muro ali de pedras. Tá? Vai dar um ar bem diferente do original aqui, só para a gente criar mesmo ali como se fosse um jardim secreto, né? Uma área mais reservada, onde o sol atinge pouco, para criar mesmo esse clima aqui dessa cena. Eu coloquei essa imagem das pedras abaixo do gramado que a gente fez no passo passado. Daí então eu estou pintando agora a máscara com a cor preta, tá? Para então apagar direito ali e a gente vê só essa parte do muro ali de pedras, porque na verdade é um muro com pedras já com um pouquinho de plantas nascendo ali. Vou pegar então agora essa árvore, vou colocar aqui do lado direito para já mudar um pouco mais o clima, para dar um pouco mais de cara de floresta mesmo para essa cena. Da mesma forma, eu coloquei uma máscara nessa camada, tá? E pintei com a cor preta em volta da árvore. Você poderia também fazer uma seleção ali com a ferramenta caneta na árvore para ficar bem perfeitinha a seleção, mas eu resolvi fazer assim. Mas você pode realmente selecionar a toda a árvore com a caneta, fica muito mais perfeito, e apagar as dobras. Como eu estou utilizando aqui a caneta, né, com display, fica bem preciso aqui os meus traços, então é mais fácil fazer. Se você tem só o mouse, é bom selecionar mesmo para ficar melhor, tá? E como isso aqui tem um intuito de ensinar, eu quero mostrar todos os passos, então não vai ser tão rápido quanto fazer simplesmente sem ensinar, sem mostrar os passos. Bom, eu criei então uma camada de ajustes de níveis, tá? E coloquei acima da camada das pedras. Assim, só ela iria pegar esse ajuste. Logicamente que só ela mesmo, porque ela é a camada mais embaixo. Então, o que eu colocar acima dela somente, só ela vai pegar. Tá? Então eu ajustei ali o nível que eu queria. Criei também uma camada de exposição e coloquei acima da camada de grama. Camada da grama, e eu marquei essa opção que está aparecendo aí para vocês para que ele pegue somente a camada da grama, tá? Então ficou mais escuro. Agora eu vou ali na máscara da árvore e vou pintando com a cor preta para apagar aquela parte branca ali. E depois também eu vou ajustar a temperatura, quer dizer, a exposição, né, a claridade da árvore também, para ela meio que se mesclar nessa cena aí. Bom, eu coloquei então, eu usei o brush e pintei com a cor preta na base da árvore, tá? Para tirar essa parte branca que tem ali
no pé da árvore ali, pé das raízes. E também vou ajustar o brilho da árvore. Tá? Vou colocar então uma camada de ajustes em cima da camada da árvore, de exposição, tá? Uma camada de exposição. Segurei o Alt entre as camadas para aplicar somente esse ajuste à árvore, e então ela ficou um pouco mais escura ali. Vou colocar então essa imagem das árvores aqui, tá? Dessa floresta, quer dizer, que tem um riozinho, umas pedras. Eu tentei colocar menor ali, mas não ficou muito bom. Então eu aumentei bastante o tamanho da imagem, tá? Assim. E vou esconder parte da lateral ali direita naquela árvore que nós colocamos anteriormente, tá? Então assim vai ficar bastante mesclado. Então agora nós colocamos uma certa luz no nosso cenário, só que é uma luz de fundo. Depois então nós vamos criar a presença dessa luz um pouco mais na frente, quando nós colocarmos ali a menina e o animal também que nós vamos usar nessa composição. Agora então, com a ferramenta pincel, eu vou pintar ali na lateral, tanto nas plantas, quanto no chão também um pouquinho, para criar um muro ali do lado esquerdo e também na árvore, tá? Depois vamos acrescentar uma parte mais clara na árvore, como se parte da luminosidade do fundo pegasse na árvore, tá? Isso é importante para criar essa ambientação. Bom, agora então eu vou na camada acima da árvore, aquela de exposição que deixou ela escura. Eu vou pintar então com a cor preta na lateral da árvore ali, tá? Para criar a sensação de que tá vindo uma luz do fundo, perto da árvore, e a árvore está pegando um pouco dessa luz do fundo, tá? Então pode ver que quando a gente se afasta a imagem, então dá mesmo essa sensação, né, de que a luz do fundo tá ali interferindo um pouco na claridade, no brilho da árvore, tá? Isso dá uma sensação muito maior de realismo ali e vai servir um pouco para o que a gente quer criar aqui. Bom, agora é o seguinte, eu vou naquela camada de pesquisa de cores que está acima daquela camada principal, né? Aquela primeira camada que nós colocamos. Eu vou pintar então com a cor preta ali na lateral para que parte daquela luz lá do fundo venha nessas plantas aí do lado, tá? Então fica mais real. Logicamente que se uma planta que está no local escuro recebe luz de algum lugar, parte, né, dessas plantas ficam mais claras, né, com um tom mais esverdeado, logicamente, porque a planta já vai, provavelmente é verde, e dependendo da força do sol, ela fica mais amarelada. Então, nesse caso, eu mesclei as duas, tá? Bom, agora eu vou importar então a foto da menina, tá? Eu tentei ali ver mais ou menos o tamanho que eu ia colocar. Eu poderia ter usado esse banco que ela está aí também, ficaria interessante, né? Uma coisa bem surreal, mas resolvi não usar, tá? Então, ajustei ali o tamanho que eu quero mais ou menos, dando um zoom out, né, para meio que compor a minha cena. A gente tem que colocar, essa composição tem que ser escolhida. Então usei a opção selecionar e depois assunto. Automaticamente o Photoshop então identifica o objeto principal e às vezes ele acerta muito, como nesse recorte aí. Ele recortou perfeitamente o vestido dela, só que deixou o banco, né? Mas tudo bem, é fácil apagar o banco aí. Coloquei uma máscara na camada dela e pintei com a cor preta para apagar o branco. O banco, gente, não o branco.
Aí então eu vou apagando o banco ali, eu uso a caneta, então é mais fácil para mim, mas você pode também fazer um recorte ali com uma caneta, com a ferramenta caneta, para ficar uma coisa mais certinha, tá? Se você tem um tablet com caneta, é bem mais fácil usar isso aí e bem mais rápido também, porque você pode ter uns detalhes, o controle de detalhes bem legal. Após isso, então, eu criei uma camada de exposição em cima da garotinha, marquei essa opçãozinha aí e diminuí a exposição, tá? Essa opçãozinha que eu marquei ali é para que esse ajuste afete somente a menininha, tá? Ele não pega as camadas de baixo. Daí, então, eu vou pegar a ferramenta pincel e vou pintar com a cor preta ali, principalmente nas bordas, tá? Como se a luz estivesse pegando algumas partes dela ali. Então, principalmente na cabeça, ali no braço, na parte lateral do vestido também. Então, onde eu acho que a luz pegaria, eu vou pintar, tá? Então, basicamente é pintar na máscara da camada de ajuste que eu acabei de colocar, tá? Se a máscara é branca, eu pinto com preto. Então, vai dar a sensação aí de que a luz está chegando na cabeça, nos braços e parte do vestido. Bom, pessoal, agora então eu criei uma camada abaixo da camada da menina, tá? E peguei a ferramenta pincel, a brush, com a cor preta e eu vou criar uma sombra ali embaixo, tá? Então clico com o botão direito, clico nessa haste para deitar o pincel, tá? E eu vou pintando ali com opacidade bem menor, tá? Do que 100%, logicamente. E vou pintando ali, testando para ver se essa sombra ficou legal bastante. Ela não pode ser dura, tá? Não pode ser aquela pintura de 100% de dureza e 100% de opacidade, porque não existe sombra assim, né? As sombras são mais sutis e a sombra geralmente interage com o ambiente. Então, no gramado ali, tem que passar parte, né, do brilho do gramado tem que transparecer na sombra, tá? A sombra não tampa tudo. Então é bom a gente dar esse toque de realidade. Bom, agora então eu vou clicar com o botão direito em cima da camada da sombra, vou em opções de mesclagem e nessas opções
aqui embaixo então, nesses dois slides, eu clico com o Alt e separo essas hastes aí para que parte do gramado entre na sombra. Eu não sei se pelo vídeo vocês vão conseguir ver isso, mas fica bem legal, a sombra fica muito mais real. Agora eu vou importar então a imagem do animalzinho aqui. Eu não sei que animal é esse, gente, exatamente o nome, então eu tô com medo de falar besteira. Eu achei bem desafiador essa imagem aí nesse cenário, porque é uma imagem muito clara, né? Dá pra ver que foi tirado de dia, logicamente, essa foto. E então eu usei a opção selecionar assunto, para ver se ele seleciona automaticamente o animal, e selecionou, ficou bem legal. Eu vou ter que fazer só alguns ajustes para recuperar parte da pata dele, da perna dele, não sei qual é o termo certo. E tem algumas florzinhas também ali que talvez eu tenha que tirar. Vamos ver, se a gente conseguir colocar um brilho legal, nós deixamos também. Daí então eu vou recuperar parte do corpinho dele que ficou fora da seleção. Daí nós vamos começar a trabalhar com a exposição, né, com a luz que ele está recebendo. Então é bem interessante trabalhar com isso. Nós vamos colocar aqui uma opção de exposição, uma camada de exposição, somente a ele, tá? Então eu diminuo bastante a luz e vou voltando para ver qual é o ajuste certo. Porque se eu colocar escuro demais, ninguém vai ver o bichinho na exposição. E se eu colocar forte demais, ninguém vai ver que ele está no ambiente mais escuro, tá? Então estou testando aí com níveis, para ver se níveis ou exposição fica melhor. Agora então eu vou criar uma camada acima ali do animal. Apertar o Alt então para aplicar essa camada, somente a camada de baixo, né, que é do próprio animal ali. E eu vou pintar então com o brush com a cor preta, tá? Com opacidade e com fluxo um pouco menor. Isso para deixar essa área que não está sendo afetada pela luz um pouco mais escura, né? Como aconteceria de fato ali se fosse realidade. Depois a gente vai puxar uma sombra dele também para deixar um pouquinho mais real. Bom, então agora eu vou selecionar essa camada aí de cima, que é a camada de exposição, tá? Pegar a ferramenta pincel com a cor preta e eu vou começar então a pintar luz na cabeça dele ali, ó. Tá? Então na cabeça, depois eu vou para os chifres também. Tentar simular então como a luz pegaria essa parte da cabeça dele, do chifre. Depois eu vou para sombras e também, como eu estou vendo aqui agora, vou corrigir também parte do chifre que ficou de fora ali no recorte, tá? Na máscara ali ele ficou com parte do chifre de fora, mas por enquanto eu vou pintar aqui luz, tá? Basicamente pintando com o brush, com o pincel preto na máscara de exposição, tá? Que a gente colocou anteriormente ali para deixar ele mais escuro. Aí que então eu vou usar a cor oposta da máscara só para revelar a parte clara dessa máscara. Dali então dá a sensação de pintura. Aqui eu estou usando também a caneta, tá, gente? Então é bem mais fácil para mim pegar essas partes mais detalhadas do chifre ali, tá bom? Então aqui agora eu fui para a máscara do recorte dele, tá? E estou pintando com a cor preta ali para arrumar essas partes que ficaram de fora. Com a cor branca eu recupero parte do chifre, tá? Eu vou ter até que mudar aqui a opacidade um pouco e o fluxo para poder recuperar isso. Olha lá, estou verificando aí como é que é o chifre. Vou aumentar aqui o fluxo e a opacidade e vou recuperar ali essa parte do chifre que ficou de fora. Depois eu recorto e retiro o que eu exagerei ali.
Nessa parte aqui então eu voltei para a camada de exposição com o pincel na cor preta. Estou arrumando ali a opacidade e vou voltar então a colocar partes claras, né? Luz, pintando luz no chifre de novo, para ficar cada vez mais real ali. Tá? Então eu vou tentando entender ali como a luz pegaria naquele momento ali, naquele objeto, quer dizer, naquela curva, naquela posição, e vou adicionando. Da mesma forma, eu vou pegar ali a camada de ajustes de exposição da árvore e vou pintar ali na máscara, tá? Com a cor preta, para ajustar um pouco o brilho ali, a parte que tem brilho da árvore, tá bom? Para ficar mais real também. É muito parecido o processo que eu fiz ali do animalzinho, ali no chifre, as extremidades ali em que a luz pega, para ficar mais real. Pode ver que como essa parte em que eles estão, a grama é mais escura, então parte deles, pelo menos do pé para cima, tem que ter essa iluminação para simular. Já ficou bem legal o resultado. Bom, vou pegar então essas flores, essas folhas, quer dizer, vou colocar na parte de cima ali, pessoal, para meio que tampar ali, dar uma sensação de ser um jardim secreto ali, uma coisa assim, tá? E vou aplicar essas folhas mate saturação. Com mate saturação, eu vou primeiramente tirar ali a luminosidade para deixar mais escuro. E em cima ali em matiz, eu vou mudar também o tom das cores, tá? Para ali um verde quase amarelo ali, para combinar mais com o cenário ali. Beleza? Então essa é o primeiro ajuste para essas folhas aí. Bom, vou escolher então outras plantas aí, tá? Vou colocar lá atrás. Logicamente que essas plantas, né, na versão original não tem esse tamanho mesmo, tá? Vou só simular mesmo aqui um cenário meio fantasia. Vou posicionar essa camada abaixo da camada do animalzinho ali, tá? Ficaria perfeito onde eu quero colocar. Depois de colocada na posição que eu quero, eu vou pegar a ferramenta de varinha mágica, desmarcar a opção adjacente lá em cima, escolher a parte branca do fundo ali das imagens das plantas, e eu apliquei ali uma máscara lá embaixo, só que estava errado. Eu vou em seleção lá em cima, inverter, tá? Em seleção, inverter, aí sim aplico uma máscara. Vou colocar níveis ali, porque essa imagem está muito clara, as plantas estão claras ali demais. Então vou diminuir bastante. E é bom no níveis aí, porque algumas partes ficam mais claras, outras nem tanto. Dá para simular bastante a iluminação dessas plantinhas. Depois eu vou usar em cima deles também mate saturação, porque eu quero mudar a cor dessas plantas, tá?
Daí então, pessoal, vou pegar a ferramenta pincel e vou pintando ali onde eu acho que deve ser apagado, basicamente, tá? Então tem bordas, tem algumas plantas que eu não quero que fique. Quando eu dou um zoom out aí, por exemplo, aparece uma linha, tá? Que tá bem sutil no zoom, mas eu tenho que tirar. E se tem alguma planta que não te agradou, você pode tirar também, apagando, pintando na máscara ali, tá? Tranquilamente. Pessoal, aqui no final, então, eu selecionei a camada de matituração e mudei ali o tom, né, das cores, a matiz das cores dessas plantinhas ali, deixando um pouco roxo ali no final, tá? Só para dar uma mudada, uma quebrada no padrão de cores aí dessa cena, tá? Vocês podem deixar do jeito que estava, colocar outra cor se você quiser. Nem todas as cores vão ficar boas, porque ele meio que varia a cor que já existe, tá? Então você não pode colocar todas as cores que você quer, a não ser que você pinte, tá? Então usando matiz e saturação, ele vai variar as cores que já existem. Aí se você pintar já é outra história, tá bom? Mas vai ter muito mais trabalho. Aí com isso, então, eu vou fazer alguns ajustes agora de cor geral, de sombra, como eu estou fazendo ali agora, ó, embaixo do animal, então eu vou colocar a sombra que eu tinha falado antes, mas ela é bem sutil, tá? Não coloca muito forte, não, porque eles já estão no ambiente escuro. Então não tem muito sentido você fazer uma sombra muito forte ali, senão ela vai ficar mais forte do que o original, e quem vê essa ilustração, essa manipulação, vai achar muito estranho aquilo, né? Não é real. Então seja mais sutil aí nessas sombras finais. Bom, pessoal, eu peguei a ferramenta pincel então com a cor branca, a opacidade ali menos de 40% e o fluxo bem menor também, e vou pintar ali atrás como se um feixe de luz estivesse vindo lá de trás, tá? Para dar um dinamismo ali maior nessa cena. E logicamente você pode deixar isso bem fraquinho, mudar o blend mode como eu estou mostrando aí. Pode escolher, por exemplo, divisão, subexposição também, ficaria legal, mas deixei no normal mesmo. E testando isso, tá? Se não quiser, se acha que estragar a cena, não coloque. Esses são só testes mesmo para deixar a iluminação total da cena um pouco diferente. Para finalizar, gente, eu coloquei a opção de pesquisa de cores lá em cima, tá? Uma camada de ajuste chamada pesquisa de cores, e testei entre várias opções que nós temos ali. Tá? Você pode testar entre essas opções e ver qual que se encaixou melhor no que você já fez. Cuidado, porque pesquisa de cores pode estragar tudo que você fez ali, tá? Todas as cores que você escolheu, todos os tons, ajustes, pintura de luz, sombra. Então preste muita atenção, tá? No final das contas ali, eu escolhi Fall Colors e alterei a opacidade dessa camada de pesquisa de cores. Assim ficou muito mais interessante. Então, pessoal, com esses ajustes aí da pesquisa de cores, nós finalizamos esse tutorial aqui, então, essa manipulação. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o resultado final. Se você fez ou quer fazer, os arquivos que eu utilizei estão na descrição do vídeo, tá? Só clicar, baixar, sem cadastro, sem nada. Até mais. Fui!